Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós estamos no capítulo 13. Este é o segundo vídeo. Terminamos o vídeo anterior com o Brás Cubas desejando que o seu tempo de palmatória continuasse para sempre. E aí ele lembrou do mestre dele, do professor, que aplicava a palmatória, né? E aí que vem essa parte. Essa parte que eu acabei de perder, né? Ah, tá. Que querias tu, afinal, falando com o velho, né? Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula. Nada mais, nada menos do que quer a vida que é das últimas letras. Mais uma vez. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor, ou seja, eu vou ter que lembrar de algumas coisas. É só isso que você queria, que eu lembrasse de algumas coisas, né? Conjugação de um verbo, uns versos lá que eu tinha que decorar. E a compostura na aula. Só isso. Se comportar na aula. Nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras, né? Ou seja, é um jeito bem pessimista de ver isso, a vida, né? A vida também só quer isso, que você lembra de alguma coisa. Por exemplo, se você é engenheiro, lembra lá de umas fórmulas, como construir não sei o que, e você não mandar o teu chefe ir a merda. Basicamente é isso que você tem que lembrar, né? Então você tem que ter compostura. Com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Diferente da vida, né? Vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial. Lembre-se que nós estamos falando do rapé, né? Acho que eu não estou errando o nome disso. Que é o fumo moído, que era muito comum até o começo do século XX, né? Você tem a sua caixinha de rapé e você aspira mais ou menos como se fosse cocaína, mas é claro, é só tabaco, né? Uma das coisas que o rapé fazia era provocar, além do efeito normal do tabaco, né? Vontade de espirrar. Então era um prazer provocado por muitas pessoas. Você ia lá, cheirava o seu rapé, inalava o seu rapé, né? Ou aspirava o seu rapé, espirrava lá umas 15 vezes e você se sentia muito bem. Bom, não sei se você concorda, espirrar é muito gostoso, é um prazer da vida, né? Então, ele chegava, vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba raspada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois a lição. E fizeste isso durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho. No final do vídeo, na parte de digressão, a gente fala. Sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas e ninguém te chorou. Salvo um preto velho, ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludgero. Eu acho que é assim que o cara se chamava, Ludgero, o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nesta página. Ludgero Barata, um nome funesto que servia aos meninos de eterno mote a chufas, ou seja, a troças, né? A zoação, vamos colocar assim na linguagem de hoje. Um de nós, o Quincas Borba, que, diga-se de passagem, é claro, vai aparecer em outro livro do Machado de Assis, aparecer muito mais, muito mais, no outro livro do Machado de Assis. Então aqui uma junção, né, dos personagens. Balzac fez isso de uma forma maravilhosa, né? Então Balzac tem lá não sei quantas dezenas de romance e os personagens eles vão aparecendo um no romance do outro, né? Vão se cruzando. Uma coisa muito esperta de se fazer.
só porque me veio à mente agora Isaac Asimov, que é o cara mais importante quando a gente está falando de ficção científica, uniu todas as obras dele num universo só que aí ele fez num sentido macro, né? Porque ele está falando de ficção científica, devem ter se passado lá milhões de anos, né? Então teve a era que os robôs existiram e assim por diante. Voltando à digressão. Então ele chamava Ludgero Barata, um nome funesto que serviu aos meninos de eterno mote e achufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças, no bolso, né, umas largas calças de enfiar, as calças dele, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes. Éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Né? Vamos explorar mais a fundo no final do vídeo, mas capadócio é canalha e moleque aqui tem um sentido muito mais ofensivo do que hoje. Né? Moleque é uma pessoa sem integridade. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor. E não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado. Amimado é a mesma coisa que mimado. Amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás. Um pajem que nos deixava gazear a aula, ir caçar ninhos de passarinho ou perseguir lagartixas no Morro do Livramento e da Conceição. Ou simplesmente arruar. Ou seja, ficar aí vagabundeando na rua, né? Ou simplesmente arruar à toa como 2 peraltas sem emprego. E de imperador, era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que fosse. Tinha garbos, o traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios, ou seja, nos gestos. Quem diria que suspendamos a pena? Não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Bom, então ele não vai contar o que vai acontecer com o Quincas Borba, né? A gente já vai saber. Eu vou falar em um momento sobre esse imperador do Espírito Santo, né? Mas vamos começar já a nossa sessão então de digressão, né? Ou de exploração de vocabulário. Lembre-se então, se você quer continuar só a leitura, pule para o próximo vídeo, né? Então, algumas coisas que apareceram nesta parte aqui. Primeiro apareceu a Rua do Piolho, que era a rua onde o Senhor Barata morava, né? Eu coloquei ali uma notinha, aberta entre 1697 e 1698, inicialmente chamada de Rua do Egito, e aí continua, passou a ser chamada em 1741 de Rua do Piolho, devido ao apelido de piolho de um morador local. Manteve esta denominação até 1848, quando a Câmara Municipal deu-lhe o nome de Rua da Carioca, ratificando como já era conhecida popularmente devido a ser caminho do povo que ia buscar água no chafariz da Carioca, no Lago da Carioca, que era localizada no seu início. Então aos poucos vamos conhecendo o Rio de Janeiro daquele tempo. Bom, nós vimos a palavra chufa, que é a mesma coisa que caçoada, troça, chalaça, né? Lembre-se que calças de enfiar eram as calças
que o professor usava. Eu confesso que eu passei um tempão na internet tentando achar qualquer referência a essas calças de enfiar, e eu cheguei à conclusão, pegando uma coisa ali e aqui, que são calças de uso doméstico. Se você tem informação melhor do que esta, por favor, me diga. Por que calça de uso doméstico? É calça que simplesmente você coloca, né? Você não tem aquela cinta, suspensório, né? Aquela coisa mais formal, né? Bom, vimos também que um dos nomes que o professor Barata usava para chamar as crianças era Sevandija, né? Sevandija é um nome comum a todos os parasitos e vermes imundos. Então é um bom jeito de chamar aluno, né? Seu verme imundo. E aí, pessoa que sofre qualquer humilhação sem demonstrar ressentimento, pessoa desprezível, né? Capadócio. O Capadócio era muito usado, foi muito usado no cortiço, por exemplo, para chamar o Firmo, por exemplo. O Firmo era chamado pelo narrador todo o tempo de Capadócio, né? Capadócia, é claro, pode ser uma pessoa que vem da Capadócia, mas não é esse o caso aqui. Pode ser aquele que é pouco inteligente, ignorante. Não é o caso nem no cortiço e nem aqui, né? Que ou quem é impostor, trapaceiro, charlatão. É esse o significado que nós queremos, né? Mais um significado, o que ou o que tem modos de canalha. Também é esse significado que nós queremos. Moleque, lembre-se que originalmente moleque significava um menino da raça negra, né? Da raça negra ou mista. Depois, por extensão, começou a ser usado para garoto de pouca idade, menino criado à solta, depois garoto travesso e depois pessoa brincalhona, trocista, né? Lembre-se, menino travesso, pessoa brincalhona, é esse sentido mais atual, né, e menos forte. Talvez o significado que o professor tinha em mente é o significado 6 ali do nosso Quizlet, né, que é indivíduo sem integridade, capaz de procedimentos e sentimentos vis, é um canalha, né? Vimos também que os dois amigos, o Brás Cubas e o Quincas Borba, viviam como dois peraltas, né? O que é um peralta? Disse do indivíduo afetado nos modos e no vestir. Tudo bem, mas não é o que a gente tem em mente. Disse de ou indivíduo que vive no ócio, vadio. É esse que a gente quer. Depois nós ouvimos falar de dois morros, muito importante, né? O primeiro é o Morro do Livramento e o segundo é o Morro da Conceição. Eu acho que eu vou ter que abrir um vídeo só para falar sobre esses dois montes e terminar a digressão, porque eu estou com medo, a minha câmera está piscando, se acabar a bateria eu perco esse vídeo.